Bom, boa tarde, meu nome é Alessandro, eu sou diretor do Centro IEP, de Estudos e Pesquisas Econômicas da Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS, comigo o economista Everson Santos, que é coordenador de pesquisa do IEP, e a gente está aqui hoje com vocês para fazer o primeiro lançamento virtual, via YouTube, do índice de preços do IEP e da avaliação do custo da cesta básica. A gente está inovando agora no IEP, divulgando essas informações também pelo YouTube. A gente está ampliando o escopo de serviços que o IEP vai fornecer para a sociedade, para a comunidade próxima, divulgando os índices de preço do IEP, que são calculados desde o final dos anos 40, desde 1949, né? O IEP existe desde 1953, e a gente faz um acompanhamento dos preços ao consumidor da região metropolitana de Porto Alegre, há muitos anos. E agora a gente está, junto com o boletim mensal, a gente vai começar a fazer essas divulgações dos índices de preço pela internet. Então, Everson, eu vou passar a palavra para ti agora. É uma alegria a gente estar aqui para a gente divulgar, digamos, os principais destaques do índice de preços apurado pelo IEP para o mês de agosto de 2020. Everson. Boa tarde. Então, quero dizer que manifestar que é uma alegria muito grande participar do lançamento do nosso boletim econômico, né, da forma online, né, e a nossa ideia aqui é passar para quem nos assiste, né, informações mensais sobre o índice e sobre o boletim econômico que produzimos mensalmente, né. As informações constantes nele se referem-se ao próprio índice de inflação, do IPC, Índice de Preço do Consumidor, e da cesta básica. São os dois indicadores econômicos que trabalhamos e pesquisamos no IEP, né? Então, vamos começar aí com o Índice de Preço do Consumidor, falando um pouquinho sobre ele, falando sobre melhor os resultados de agosto do Índice de Preço do Consumidor e do cesto básico, né? Então, inicialmente, vamos falar sobre os resultados de agosto, tá? De agosto, né? Então, o índice ele teve uma desaceleração de preços de julho em relação a agosto, né? No gráfico aí a gente pode perceber, né, o índice meio vermelho, produtos alimentares, o próprio índice é o laranja, né, que fica mais abaixo, e o azul, alimentação, e o verde, serviços públicos, e o roxo é o outro serviço. Então, assim, o que percebe-se? Percebe-se que o índice teve uma retração em relação a julho, tá? E essa retração é significativa, né? Saiu de 0,92, foi para 0,49, e ela se deve à desaceleração de 3 grandes grupos do IPC, né? Então, a gente tem aí que 3 grandes grupos do IPC tiveram uma desaceleração no seu crescimento de preço, né? Então, isso é importante enfatizar e seriam os pontos positivos do resultado de agosto, né? Somente os serviços públicos de utilidade que se manteve ligeiramente uma alta aumentado, tá? Então, vamos passar para analisar uma tabela, que é a seguinte aí, tá? Que nos mostra um mapa geral, né, do comportamento do índice da inflação, né, bem como dos seus grupos. Essa tabela nos permite analisar resultados tanto mensal quanto resultados no ano e por grupos e subgrupos. Então, a gente pode detectar da onde vêm as movimentações de preço mais significante no mês e no período de um ano aí, que aparece na tabela, né? Então, isso é importante a gente ressaltar. Bom, então, em relação ao índice, ele aparece lá embaixo marcado, professor Alessandro, que é 0,49. Tá? Então, essa retração. Isso contabiliza uma inflação no ano de 2020 no patamar de 3% no ano, que fica do lado direito. Então, aqui tens um acumulado de inflação, apurado pelo Índice de Preço do Consumidor, de 3%. Né? Então, esse seria o resultado para o ano. Bom,
esse resultado está sendo influenciado pelos resultados do grupo, naturalmente, né? Então, vamos partir para o grupo alimentação, que é o da primeira linha, né? A primeira linha em agosto, tá? Agosto. Então, a gente percebe, é só subir ali na coluna, percebe que o valor da variação da alimentação ficou em 0,43, né? Ele reduziu em relação ao crescimento apurado em julho, né? Mas tem que se ressaltar, isso é positivo, o comportamento de agosto é positivo, mas tem que se ressaltar que tem um acumulado no ano ainda em torno de 6%, 5,99, né? E que é praticamente o dobro do resultado da inflação do índice de preço do consumidor, né? Então, é o dobro. Então, na verdade, o que está acontecendo é que o grupo alimentação está liderando a alta de preços, né, nesse ano aí, né? Indo um pouquinho mais fundo em relação ao comportamento dos alimentos, a gente percebe o grupo alimentação dentro de casa ou no domicílio, que está na segunda linha, tá? A segunda linha, que também reduziu seu preço. Ele estava em julho com 1,22 e passou para 0,51, né? Então, também aparece essa desaceleração de crescimento de preço. Mas ainda o resultado do ano é significativo, é 7,41, né? Então, esse é o resultado de produtos consumidos dentro de casa, tá? E ele, por sua vez, ele divide-se em 3 grandes grupos, né? Importantes grupos. Na verdade, eu quero até ressaltar que o grupo alimentação representa 35% da formação do índice de inflação, tá? Essa é a participação dele. Bom, então, a gente, olhando um pouquinho para dentro dos subgrupos do alimentação, tu percebe que o grupo chamado produtos industrializados, né, eles também caíram um pouco, mas caíram para 0,65, né, 0,87 para 0,65. E ainda tem um valor acumulado alto, né, de 6,88, tá? Então, no ano. Tá? Então, reparem que os valores aí são elevados para o ano. Tá? E agora, vamos passar para produtos semi-elaborados, onde se encontra produtos importantes como as carnes, né, os diversos carnes de carne, bovina, suína, né, aves, então leites, arroz, né? Esse grupo também ele teve uma retração de preço, né? Ele baixou um pouco na taxa de aumento, né? De 1,17 para 0,76. E tem um acumulado de 5,81, os semi-elaborados, que é a menor taxa de crescimento do acumulado do ano, dentro do grupo no domicílio, tá? Como a gente pode perceber aí. Tá? Passando para o terceiro grupo, é o grupo vilão aí, né? Que é o grupo in natura, né? Então, só para o pessoal ter uma ideia, o in natura é a cebola, o tomate, o pepino, as frutas, então, os hortifrutigranjeiros, né? E que sofrem bastante variação, às vezes semanalmente e mensalmente, logicamente, né? O que a gente percebe aí nesse grupo, né? Que ele tem, durante o ano, se vocês quiserem marcar ali, no Grupo Natura, março, logo quando iniciou aí a pandemia, março, abril e maio, as taxas de crescimentos são mais elevadas, né, nesse período ali. E depois, né, se comporta um pouco acima de 1%. Né? Em agosto, registrou um resultado negativo de 0,13%. Né? É pouco, né, em comparado ao que aconteceu. Por isso, né, ele tem um resultado acumulado mais alto dos subgrupos aí do índice de preço consumidor e dos grupos, que está em torno de 11%, né, um pouquinho acima de 11%. Então é uma taxa bem elevada para o resultado do ano. Né? Então, aí fica essa questão que os alimentos estão comandando, né, os aumentos de preço nesse período aí da pandemia, né? Então, fica esse registro importante aí que o pessoal da mídia está comentando em questão do preço dos alimentos que está
se elevando de forma expressiva. Tá? Bom, o comentário a seguir vem ainda do grupo alimentação, mas daqueles preços que a gente apura fora de casa, nos restaurantes, ou nas lancherias, né? Nos bares. Né? Então, tu tens ali que praticamente esse setor tem sofrido muito e não tem apresentado quase variação. Né? Até negativo em junho, 0,11 em julho e 0,13. Então, tanto é que no acumulado do ano, ele não chega a 1%, é 0,85%. Tá? Então, ele não está influenciando o resultado do grupo alimentação. Né? Agora, está se reabrindo restaurantes, lancherias, então vai ter um movimento aí nesses preços aí. E a gente está pensando nessa situação que pode acontecer. Tá? Bom, seguindo, vamos passar para os produtos não alimentares, né? Que também apresentaram esse comportamento de desaceleração no crescimento das suas taxas em relação a julho. Né? E na verdade, sim, o 0,85 é a variação de agosto, e no ano, tá, ele apresentou 1,27 de crescimento. Né? Mas por que 1,27? Qual é a causa de um comportamento tão baixo? Né? Aí é que a gente pergunta, qual é a causa que levou a isso? Daí, podemos tentar entender esse comportamento através do grupo, ou dos resultados do grupo, melhor dizendo, dos combustíveis. Né? Então, vamos passar ali para os combustíveis, e a partir de fevereiro, tá? A partir de fevereiro, a gente começa a observar, né, reduções dos preços médios do óleo diesel, da gasolina comum, né, um pouco do álcool, de 1,44. 17 de março começou a pandemia, né? E depois que começou a pandemia, essas variações começaram a ficar mais expressivas, mais acentuadas. Tanto é que em abril e maio, né, chegamos a apontar resultados, né, de decrescimento, né, o crescimento negativo, acima de 6% nesses 2 meses. Né? Então, isso influenciou muito a formação do resultado de acumulado anual dos produtos não alimentares. Né? E então, são 4 meses, de fevereiro até maio, que o grupo combustível apresenta queda nas suas taxas, né, de variação. A partir de junho, começa uma recomposição, melhor dizendo, dos preços. E já aparece uma alta em junho, aparece alta em julho e uma menor em agosto. Tá? E mesmo com essas altas dos 3 meses que acabei de citar, o grupo tem uma taxa negativa no ano, de aproximadamente 5%. Né? Isso nos indica que ainda pode ter alguma recomposição para ser feita no preço do combustível para chegar a um nível que foi praticado lá em janeiro. Né? A gente está assistindo aí alguns reajustes nos preços dos combustíveis mesmo, né? Principalmente na gasolina. Bom, então, aqui está uma explicação, né, para esse comportamento mais reduzido no grupo não alimentares. O combustível. A gente sabe que no período de pandemia reduziu bastante o consumo por gasolina comum, diesel, então por isso esse comportamento. Né? O índice está refletindo exatamente o que o mercado marcou nesse período. Né? Comportamento de consumidor, comportamento de empresa, né? Então a gente consegue perceber isso nesses números aí. Tá? Pelo menos a tendência certinha deles. Bom, em relação aí... vamos só para dar uma ideia, entre os 10 produtos que mais contribuíram no aumento da inflação em agosto, né, entre os 10, 5 deles são do grupo alimentação. 5 deles são do grupo alimentação. Tá? Então, quer dizer,
se assiste um impacto do aumento de preço do grupo de alimentação, dos alimentos, na formação do índice. Tanto é que 5 deles são os que mais influenciaram esse resultado de agosto. Tá? Então, só para a gente citar, nós temos aí a questão do feijão, tem a batata, o feijão, o arroz, tá? Leite, carne bovina e mamão. Tá? São 5. Então, a carne bovina, o leite, o arroz, o feijão. São os produtos que tiveram um impacto forte na formação do índice de agosto. Tá? Então, seguindo para o seguinte grupo, né? Em relação ainda a esse grupo aí, do não alimentares, eu acho que o mais importante seria esse comportamento dos combustíveis. Os demais permaneceram assim, com taxas não muito expressivas de variação. Tá? Vamos para os serviços públicos e utilidade pública, tá? Que é a terceira linha lá de baixo. Né? Então, esse seria o único grupo que apresentou uma taxa de crescimento maior em agosto em relação a julho, né? Mas é muito pouco o aumento, né? Muito pouco. Passou de 0,34% para 0,46%, e ainda, né, temos aí um acumulado do ano de apenas 1,27%, que, por coincidência, é o mesmo valor acumulado do grupo não alimentares. Mesmo valor. Tá? Então, aqui aparece também algumas reduções do preço da energia elétrica, que tem alguns meses com queda, e aparece isso ali em março, em junho, né? E as variações são pequenas mensalmente nesse grupo aí. Tá? Não tem apresentado grandes variações. Bom, os outros serviços, né? Outros serviços a penúltima linha, também reduziu de 0,22 para 0,02 e apresenta um acumulado de 1,85, né? Então, aqui tem pouca variação, né? Então, a gente pode ver, pelo comentário que a gente fez agora, nos acumulados do ano, né? Esses grupos que eu falei, os últimos 3 grupos que eu falei, não são expressivos, né, na formação da inflação de 3% no acumulado do ano, mas sim é o resultado da inflação. Né? Então, acho que aí a gente pode ter uma boa ideia do comportamento do resultado em relação aos dados de agosto, bem como os dados ao longo do ano. Né? Então, acho que isso dá para perceber. Podemos passar para outra lâmina, se tem algum resultado para comentar ainda. Eu acho que nessa tabela a gente já esgotou. Vamos ver a tabela seguinte. Tabela seguinte, a outra, essa aí. Então, tá. Aí temos a variação dos 12 meses. Né? Na verdade, esses dados reforçam o que acabamos de falar e analisar em cima da tabela anterior. Né? Vocês estão vendo o expressivo crescimento nos 12 meses, né? No ano ali foi 6%, agora em 12 meses é 7,66 o acumulado da alimentação, né? Então, é até um efeito mais forte na formação da inflação agora. Dá para se perceber bem, e os serviços públicos ali, os demais, nenhum chega a 2,5%, né? Então, eles têm pouca expressão na formação do resultado do acumulado dos 12 meses da inflação. Né? Então, isso reforça os dados que a gente comentou antes. Tá? Então, tá, vamos para o seguinte. O outro, eu acho que é do cesto básico, né? Cesto básico. Pode passar? Vamos ver. Apareceu aí. Tá. Então, a variação do cesto básico. Né? Primeiramente, a gente observa que nesse período que foi apresentado para a gente aí, tem grandes taxas de variações significativas, expressivas, né? Principalmente aí de dezembro para cá. Tá? Então, são taxas grandes de inflação. Tá? O resultado de agosto, né? De agosto,
mostra aí para a gente que também teve uma desaceleração nesses componentes. São 51 produtos que a gente apura. 51 produtos é a composição do cesto, né? Então, nesse conjunto de produtos, houve uma redução na sua taxa de crescimento. Passou de 1,43 para 0,39. Tá? Então, mas a gente tem que olhar também para o resultado do ano, né? O cesto em 2020 tem um resultado acumulado de 5,14%, um pouco acima de 5%, né? Que também é alto, é mais alto do que o valor da inflação para esse conjunto de produtos essenciais, produtos básicos, produtos inelásticos, né? Que o consumidor não tem muito a oportunidade de abrir mão, né? Ou de fazer substituição. Tá? Então, é bom que se diga isso. Em relação ainda ao cesto, nos 12 meses, não aparece aí, ele chega a 8% na variação acumulada, que também é elevada, né? Então, o impacto dos alimentos na renda dos consumidores aí é relevante, né? Ele passou a custar, o cesto, para a gente ter uma ideia, aí, é R$ 895,24 em agosto. Né? São 51 produtos naquela composição de quantidade de cada um que a gente especifica no boletim econômico. O boletim econômico você tem a oportunidade de ver cada um dos produtos e a quantidade. É para mais ou menos uma família de 3 pessoas. Né? Então, quem quiser acompanhar, entra no nosso boletim lá que a gente pode ter esse acompanhamento de cada um dos produtos com sua quantidade consumida. Tá? Bom, então, um dos impactos mais relevantes aí na formação do cesto de agosto foi o da carne bovina. Tá? A carne bovina, a gente chama carne bovina porque ela é formada por 11 cortes de carne bovina. Né? Então, é um conjunto de carnes que forma um preço médio que chama-se carne bovina. Então, ela foi a que teve maior impacto no cesto, um impacto de 0,1239%, tá? E que corresponderia a aproximadamente 31% do valor do que aumentou o cesto, ou seja, 0,39%. Tá? Então, as carnes lideraram esse impacto do cesto. Né? A gente está vendo que não é tão alto porque baixou em relação ao mês de julho, mas mesmo assim tem que ser considerado, né? Esse valor de 0,40 praticamente. E tem o arroz. O arroz também teve um aumento de quase 3%, o leite de 1,70%, o gás de cozinha, tá? O gás de cozinha, ele já vem, só para a gente fazer um comentário em relação a isso, ele vem aumentando desde maio. Ele aumentou em maio, junho, julho e agosto. Né? A taxa mais alta foi 5,70 em junho. Né? Então, o gás é outro importante produto de consumo, né? na mesa do consumidor. Né? Então, é essencial o gás, essencial. E a gente está até acompanhando o mês de setembro, que tá em andamento, já tiveram uns 2 aumentos no gás. Né? Eu próprio testemunhei, na hora de comprar na outra semana, que já havia aumentado o botijão de gás de 13 quilos. Bom, então, assim, para fechar, impactos negativos vieram do preço da batata, da laranja e da cebola e da alface, né? Que amenizaram a situação aí do consumo, né, desses produtos aí. Então, esses são os produtos que contribuíram negativamente para o índice. Eu acho que seria isso, né, em relação ao mês de agosto, aos comentários gerais, aos produtos mais importantes, né, seus impactos, os vilões. Eu acho que seria essa a ideia. Perfeito. Em relação aos 2 indicadores. Né? Perfeito, Everson. Acho que com isso a gente mapeia bem o comportamento dos preços aqui na nossa região metropolitana. Eu acho que cabe comentar para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, que claramente fica bem demonstrado na apresentação que o Everson fez os impactos da pandemia, né? Então, a gente tem acompanhado uma série de impactos diversos ao longo desses últimos meses, de 2020 em geral, né? A gente viu naquele início do ano lá uma grande desvalorização do real, uma flutuação bastante acentuada do preço do petróleo, também ali em março.
De certa maneira, isso, agregado com a pandemia, gerou bastante modificações de preços, e a gente viu essa queda acentuada que o Everson fez referência, né, muito interessante aos combustíveis, né, nos primeiros meses do ano, ali, no segundo trimestre, né, Everson, março, abril, maio, caiu bastante. Isso é pandemia. Isso a gente visualiza que a gente está tendo uma recuperação desses índices, uma recuperação desses preços, né? E isso aí está cada vez mais claro para nós. Eu acredito que a gente vai, nos próximos meses, enxergar acomodações em relação a isso. É visível que a mudança na situação do câmbio, a própria mudança na demanda internacional de alimentos tem ocasionado essas modificações acentuadas de preço que a gente está vendo nos alimentos, né? Isso aí está impactando esse desarranjo que a economia internacional está vivendo, e não há por que a gente pensar que nossa comunidade, nosso espaço onde a gente vive vai ficar imune a essas transformações que a gente tem assistido, né? Então, cabe bastante atenção, um acompanhamento muito detido dessas flutuações de preço. É um momento muito diferente esse da pandemia está colocando para a economia, para a sociedade, para várias dimensões, mudando a forma como a gente se comunica, a forma como a gente faz aula, a forma como a gente interage. Estamos aqui interagindo no YouTube, né? Então, a ideia também dessa nossa nova série de vídeos que a gente está iniciando hoje é propiciar um maior acompanhamento desses índices, olhar essas variações de preço para a nossa comunidade, para Porto Alegre, para a região onde a nossa universidade atua mais diretamente, para a gente poder acompanhar isso e colaborar na informação das pessoas, né? Então, é relevante essa ideia da gente acompanhar e visualizar o que está acontecendo com esses preços. E especialmente nesse momento atual, que a gente enxerga e que preocupa bastante, é o fato, como o Everson apontou, os alimentos seriam os principais vilões dos índices de preço num contexto onde a gente tem uma contração muito grande da renda, né? Dados os efeitos da pandemia, dado o contexto que a gente está. Uma observação, posso fazer? Claro. Em relação ao período de pandemia, também temos que lembrar que toda essa política, né, de higienização que as empresas têm que fazer nos seus processos de produção, distribuição, né, e venda de produtos, isso aí, esse custo desse processo de higienização, ele é incorporado aos preços também. E talvez agora vai começar a diluir, mas existe esse custo, né? Ele é real. Essa é uma questão interessante para a gente acompanhar nos próximos meses, né? Em que medida provavelmente tu teve isso aí que está identificando, esse aumento de custos, né? Seja nesse tipo, seja a questão dos próprios insumos, né? Que podem ser cotados em moeda estrangeira, em dólar, e talvez a situação do mercado estivesse dificultando o repasse. A gente tem que acompanhar se, digamos, vai abrir mais espaço nos próximos meses para existir um repasse ou não. Eu acho que a gente vai ter que acompanhar com bastante cuidado essa dinâmica, assim. Tipo, principalmente também porque a gente vai ter alguns elementos que são esses bens, tem um comportamento, e o setor de serviços, né, que está tomando um choque muito grande em função da pandemia, né? Tanto de serviços das famílias, né, educação, esses serviços em geral, eles tomaram um impacto muito grande das condições da pandemia. Então, são preços que são uma situação que a gente vai ter que ter um acompanhamento. E a ideia desses nossos vídeos que a gente está iniciando nessa edição é a gente ajudar nesse acompanhamento. Eu vou mostrar, para compartilhar aqui brevemente com vocês, que isso que a gente apresentou aqui de maneira rápida nesse vídeo, ele está muito mais completo, de maneira muito mais estruturada e muito mais explorada e trabalhada no nosso boletim, que é publicado no site do IEP, que a gente vai divulgar agora no final. Acho que o pessoal está vendo aí o boletim, né? Sim, dá para ver. Então, o boletim é publicado todo mês, e o boletim tem uma análise bastante extensiva dos preços, bem aprofundada, como vocês podem ver, com bastante tabelas e discussões do comportamento dos preços aqui na região metropolitana, e ele fica à disposição da comunidade para download no site do IEP. Tá? Então, eu vou apresentar, para fechar, a nossa ficha técnica, onde a gente tem também o nosso site. Deixa eu apertar aqui os botões, né, a nossa nova tecnologia. Então, aqui a gente tem nossa ficha técnica, né, toda a equipe que participa nessa produção, os professores Alessandro e Sabino,
o Everson, que é o coordenador do índice, a economista Thaisa, a estatística é a Anelia, assistente Luci, os pesquisadores Marcelo e Norberto, o Arthur, o Gabriel e o Leonardo, essa é a equipe que faz o índice do IEP, a equipe que trabalha no IEP para produzir esses índices. E aqui vocês têm o site do IEP, onde vocês podem fazer o download das séries, conhecer as publicações do IEP e ter acesso mensal ao boletim do IEP, certo? Então, acho que era isso, está ótimo. Everson, não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa. Convidar o pessoal que nos assiste, quem quer conhecer mais detalhadamente o nosso indicador, né, pode nos procurar, porque às vezes tem empresas que têm interesses setoriais no setor de alimentação, de saúde, o outro setor, então nos colocamos à disposição de todos aí, tá? Agradeço a atenção aí e estamos às ordens aí. Nos procurem que a gente vai atender as suas necessidades aí em relação ao índice. Bom, pessoal, eu reitero as palavras do Everson, que a gente está disponível na nossa comunidade para fornecer informações e procurar auxiliar na medida do possível, tanto a nossa comunidade interna da universidade, como a nossa comunidade externa aqui na nossa região e no nosso estado, aqui na Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS. Tá? Um prazer estar com vocês. Espero que seja o primeiro de vários vídeos e que, à medida que a gente avança, a gente vai cada vez mais aprimorando esse novo serviço do IEP. Um abraço a todos e muito obrigado.